predominantemente centrados em Henley e Baslam, no que se tornou a Federação de Stoke-on-Trent. Os motins da cerâmica de 1842 ocorreram no meio da greve geral de 1842, e ambos são creditados por ajudar a forjar o sindicalismo e a ação direta como uma ferramenta poderosa nas relações industriais britânicas. Os tumultos ocorreram no contexto da greve geral de 1842, iniciada pelos mineiros de carvão de North Staffordshire Coalfield nas Pattaries e parte do popular movimento cartista da classe trabalhadora. A faísca que acendeu tanto a greve geral quanto os Pottery Riots foi a decisão, no início de junho de 1842, de W. H. Sparrow, um proprietário de mina de carvão de Loughton, de desconsiderar a lei e não dar o aviso prévio de 15 dias antes de impor uma pesada redução salarial de quase um shilling por dia aos seus trabalhadores. Os homens entraram em greve e logo os trabalhadores das minas vizinhas começaram a mostrar apoio. A causa da greve foi defendida pelos cartistas, que convocaram uma greve geral nas Pattaries. No entanto, no final de julho, as greves eram endêmicas no norte de Staffordshire e estavam se espalhando, principalmente no sudeste de Lancashire. À medida que a greve se espalhava, ela ganhou a atenção do movimento cartista. Em 13 de agosto, o proeminente orador cartista Thomas Cooper chegou a Henley e recebeu hospedagem do dono da cafeteria Jeremiah Yates. Na segunda-feira, 15 de agosto de 1842, Thomas Cooper fez um discurso no Crown Bank em Henley, declarando que todo o trabalho cesse até que a Carta do Povo se torne a lei da terra. John Ward afirma o que aconteceu a seguir em seu livro de 1843. Na segunda-feira, dia 15, após alguns sermões inflamados de Cooper, um talentoso orador cartista de Leicester, no dia anterior, em Loughton e Henley, a fraternidade dos cartistas e os defensores mal-humorados de um salário diário justo, que era tudo o que os mineiros em geral buscavam, e nada mais do que tinham o direito de esperar, reunirão-se em formidável formação no Crown Bank em Henley, onde as reuniões cartistas eram geralmente realizadas. Partiram de lá para parar os motores na fábrica de Grenville, arrombaram o posto de polícia em Henley, também uma gráfica, também uma loja de penhores de lá, e a casa do coletor de impostos. Seguiram para Stoke, demoliram as janelas daquela agência dos Correios e, depois, as de Fenton e Loughton. A casa paroquial no último lugar foi o objeto especial de sua fúria, foi destruída e incendiada, embora o fogo tenha sido extinto antes de destruir as instalações. A casa do Sr. Mason em Heron Cross, a do Sr. Allen de Great Fenton e a do Sr. Rose, o magistrado da polícia em Pencoe, foram visitadas e tratadas da mesma forma por grupos de saqueadores, que, retornando a Henley à noite, foram novamente repreendidos e elogiados por Cooper pelo que haviam feito, embora ele os reprovasse por sua embriaguez, como sendo provável que os expusesse à detecção. Terror e consternação se espalharam, e muitas famílias deixaram suas casas por segurança. Esperava-se que as cenas da noite superassem as atrocidades do dia, e assim fizeram. Religião e justiça devem ser exibidas como vítimas públicas no altar da divindade cartista. Consequentemente, a casa paroquial do Heavy Atkins em Henley, e Albion House em Shelton, as residências de William Parker, e Askew, um dos magistrados do condado, foram, com todos os seus móveis valiosos, queimados e destruídos. Os escritórios de Grenville em Shelton compartilharam o mesmo destino. A manhã do dia 16 descobriu suas ruínas fumegantes. John Ward, o bairro de Stoke-upon-Trent, no início do reinado da Rainha Vitória.
Mais tarde, no dia 16, Thomas Powys, um magistrado de Baslam e vice-tenente Lorde do Condado, leu o Rio Act 4.0005.000. Manifestantes marcharam com uma banda de Leak para se juntar à população local em Baslam. Os manifestantes chegaram e começaram a apedrejar os dragões. Powys então ordenou que as tropas, baseadas no Leopard Inn, atirassem nos grevistas na Baslam Square. Josiah Heep levou um tiro na cabeça em frente à Big House na Moorland Road e morreu instantaneamente, e muitos outros homens e mulheres ficaram feridos. Heep tinha 19 anos e nasceu em Quarford, Staffordshire. Ele era órfão, sua mãe morreu quando ele tinha 3 anos, e seu pai quando ele tinha 11 anos. Ele se mudou para Leak e trabalhou como sapateiro. O tiroteio enfureceu a multidão e eles partiram para retaliar, queimando a casa de Powys. Toda a situação continuou a se deteriorar. O agente das minas de carvão de Lord Grenville teve sua casa saqueada e seu escritório queimado. A mansão do Heavy Aitken foi parcialmente destruída, seu dinheiro roubado e seu vinho bebido. Muitos outros atos de vandalismo e retribuição foram conduzidos, mas os donos das minas, clérigos e magistrados foram escolhidos para uma retribuição especial. Os manifestantes foram perseguidos e secados pelas tropas ao longo do dia. O funeral de Josiah Heep foi organizado em Street Edwards, Leak, em 18 de agosto e aparentemente não causou nenhuma desordem. Embora tenha havido especulação local, a localização de seu túmulo não foi encontrada. Um veredito de homicídio justificável foi dado. Os últimos motins nas olarias. A prisão de agitadores cartistas em conexão com esses ultrajes causou não pouca consternação entre seus adeptos. Yates, o dono da cafeteria em Henley, cuja casa era um ponto de encontro para cartistas violentos, e que foi ele próprio um dos mais ativos na expulsão das pessoas na fábrica, foi preso no sábado, dia 20, enquanto estava no trabalho. North Staffordshire Mercury, 27 de agosto de 1842. Um total de 274 pessoas foram levadas a julgamento nos julgamentos especiais que se seguiram, das quais 146 foram enviadas para a prisão e 54 foram transportadas para a Austrália. John Ward nomeia os deportados. No final de 1842, a força policial do condado foi estabelecida e o primeiro chefe de polícia foi nomeado. Isso não prejudicou a popularidade do sindicalismo, no entanto. A Miners Association of Great Britain and Ireland foi formalmente estabelecida em 7 de novembro de 1842. A United Branches of Appurative Patters, UBOP, nasceu em 6 de setembro de 1843. Em 28 de abril de 2018, uma placa foi inaugurada na Swan Square, Baslam, em homenagem a Josiah Heep.